E aí, gente, por onde andam? Vamos falar agora de 3 jogadores que pintaram muito bem na categoria de base do Grêmio. Um deles foi Rei da América. Bom, você já sabe de quem eu estou falando então. Eu estou falando de Luan. O que aconteceu com a carreira do Reizinho? Aos 31 anos, o meia ofensivo está sem clube. Mas vamos falar também sobre Jean-Pierre. 26 anos, ele está jogando no Ipiranga. Outro jogador também, que pintou muito bem. Obviamente, ele não chegou nem perto, nem do Jean-Pierre, nem do Luan. O Luan foi Rei da América. O Jean-Pierre teve os seus momentos de titular absoluto já da equipe principal. Mas e Pedro Lucas? Aos 22 anos, ele está no Operário do Paraná, completamente esquecido. Vamos falar sobre eles. Eles são da mesma posição, de gerações diferentes, mas que pintaram como solução do Grêmio. Um deles foi solução, campeão olímpico, Rei da América. O porquê que Luan largou? Jean-Pierre, em dado momento, ele foi tido como o último 10 do futebol brasileiro. O que aconteceu? E Pedro Lucas, sondado pelo Real Madrid, desde os 13 anos de idade, ele está no Operário. O que aconteceu? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Deixa teu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. E você já sabe a pauta do conteúdo. Então, gosta desse tipo de vídeo? Comenta para mais. Comenta aqui embaixo. Mais vídeos como este que a gente vai fazer agora. Começamos por quem teve menos status. Pedro Lucas. Aos 22 anos, 1,73 m, o meia ofensivo está no Operário da 2ª Divisão Brasileira. Sim, Pedro Lucas, para quem não sabe, é base do Grêmio e desde os 13 anos de idade era sondado ou era monitorado pelo maior clube do mundo, o Real Madrid. Pedro Lucas, desde os 15 anos, passou por todas as seleções de base, era 10, era faixa, era o craque do time. Quando o Grêmio sobe ele para o profissional, ele era tido em alta conta. Pedro Lucas subiu para o profissional e nunca conseguiu se firmar. Em dado momento, o Grêmio colocou ele para ganhar massa muscular. Não conseguiu. O Grêmio não conseguiu fazer de Pedro Lucas o 10 que na base ele era. Agora ele está no Operário, na 2ª Divisão, e aos 22 anos a carreira parece ter despencado. Obviamente, ele vai ter a carreira de futebol, vai ter a carreira de jogador, mas não a carreira que se imaginou com 15 anos. Aos 15 anos, Pedro Lucas era titular da Seleção Brasileira Sub-15, era monitorado pelo Real Madrid e era o craque daquela geração dentro do Grêmio, pois ele parou no Operário. E o que dizer sobre Jean-Pierre? Aos 26 anos, ele está no Ipiranga. Exato. Jean-Pierre tem apenas 26 anos. Ele, em dado momento, quando subiu para o profissional do Grêmio, foi tido como o último 10 do futebol brasileiro. Aquele passe clássico, aquele tapa que era dificilmente copiado. Um jogador técnico, um jogador de cabeça erguida, um jogador diferente. Jean-Pierre toca na bola e tu vê que ele é diferente, mas ele não quis. Do Grêmio, ele passou pelo Avaí, depois disse que ia abandonar a carreira, foi para a Turquia, aí o contrato lá foi suspenso porque exames médicos lá detectaram nele um câncer no testículo, ele teve que tratar, recuperou, foi pro Ituano em São Paulo, jogou pouquíssimo e agora tá no Ipiranga. Assim, só pra colocar uma informação,
Quando ele rompe o contrato com o Grêmio, que ele disse que ele ia parar de jogar, o Grêmio continua pagando o Jean-Pierre até hoje. O Grêmio tem em sua folha de pagamento o Jean-Pierre ainda. Só para vocês terem uma ideia. Por fim, a gente chega naquele que deu mais certo de todos. Aos 31 anos, 1,80 m, Luan foi campeão olímpico carregando a seleção que tinha Neymar nas costas. Campeão da Libertadores carregando o Grêmio nas costas. Então, Luan teve o status que se imaginou, mas não manteve. Luan foi Rei da América, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão olímpico. E aí tinha o sonho de ir para aquela Copa do Mundo que não foi chamado. Depois de não ser chamado para a Copa do Mundo, que foi logo depois da Olimpíada, o Luan se perdeu. Acabou o jogador. E depois disso, ele saiu do Grêmio para o Corinthians, ainda por um valor de 5 milhões de euros. No Corinthians, começou a pré-temporada nos Estados Unidos fazendo golaço, e ali se imaginou que ele iria recuperar a carreira. Não aconteceu. No Corinthians, ele teve vários problemas, apanhou dos torcedores em hotel que estava fazendo festinha. O Grêmio trouxe ele de volta. No Grêmio, ele foi recebido com carinho, abraçado, se dedicou, trabalhou, ganhou poucos minutos. Do Grêmio, foi parar no Vitória, e do Vitória ficou sem clube e agora está sem clube. Aos 31 anos, a carreira do Luan, ela só fez assim. De campeão olímpico que se imaginou que dali ele iria para a seleção, Copa do Mundo, Europa, ele fez campeão olímpico e ladeira abaixo. Nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu com Luan, Jean-Pierre e Pedro Lucas? Deixa teu like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!